divulgar imagens de mulheres de verdade, mulheres corajosas, respeitadas, mulheres fortes. Esse é o desafio do projeto Nós Madalenas, uma palavra pelo feminismo. O projeto começou com fotos em preto e branco de mulheres sem qualquer tipo de tratamento digital. E o projeto acabou virando um livro. A fotógrafa e a autora do projeto, a Maria Ribeiro, é uma das convidadas de hoje. Oi, Maria, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. Como é que surgiu a ideia? Parece que surgiu a partir de uma pergunta, como é que você vê o feminismo? Na verdade, a pergunta é, o que representa o feminismo para você? Então, eu fiz essa pergunta para 100 mulheres de diferentes idades, diferentes contextos sociais, e cada uma escreveu na pele, com batom, a palavra que representa o feminismo para cada uma. E as fotos foram feitas a partir desse conceito, dessa palavra. Bom, a gente tem umas imagens, claro, dessas fotos. Enquanto a Maria vai falando, vou pedir para a gente rodar aqui. Vamos colocar aqui, por favor. Tá aí, ó. Como é que foi? As palavras foram se repetindo? O que você foi percebendo enquanto você foi captando? Não, na verdade, são 100 palavras inéditas. Então, cada uma tinha que buscar uma palavra que ainda não tivesse sido utilizada. E acabou sendo muito bonito, porque surgiram palavras muito profundas e muito próprias de cada uma delas. Então, são 100 mulheres e 100 palavras. E o que representa para você? Você foi fotografada, não, Foi. né? Foi? E o que representa para você? Liberdade. Liberdade. Como é que você está acompanhando tudo isso que a gente está vendo aí, desde esse infeliz esse acidente que aconteceu, esse estupro coletivo que está sendo investigado no Rio de Janeiro, essa coisa que nunca sai a gente está sempre falando sobre esse assunto, combate à violência contra a mulher, mas essa situação ganhou um espaço maior, principalmente na mídia, a gente está discutindo mais sobre isso. Como é que você está acompanhando essa discussão? Na verdade, isso é uma luta que os movimentos feministas já fazem há muito tempo, né? Toda essa questão da fetichização da mulher, e isso tem muito a ver com a imagem que a mulher se propaga na mídia. Você vê as mulheres que saem nas revistas, que saem nas mídias em geral, elas são mulheres que não existem, são mulheres photoshopadas para criar uma sensação daquela mulher real, daquela mulher ideal, e faz com que as mulheres estejam fragilizadas perante a sociedade. Isso é um dos pontos que fez com que eu criasse ensaios de mulheres reais, mulheres respeitadas, mulheres de verdade, mulheres que não são um pedaço de carne. Elas são almas, elas são histórias, elas são lutas. Por isso que esse projeto se tornou um livro, porque o livro tem as 100 imagens e tem um relato em primeira pessoa de cada uma delas, explicando um pouco da vida, contando as suas histórias, as histórias das mulheres que a gente nunca vê, como se elas não tivessem importância, mas elas importam. E essa questão da cultura do estupro é um movimento que a gente já vem fazendo há muito tempo de combater. Agora ele está na mídia por causa desse acontecimento horrível, que... Assusta só de falar, né? Não, é completamente chocante, mas isso acontece o tempo todo, a gente que não vê, né? E é importante e interessante ver como é que a fotografia pode ajudar nisso. Você vê que essa exposição que está ali foi feita por um fotógrafo, o Márcio, que deu entrevista na nossa reportagem, que teve a mãe vítima, quase vítima de uma situação como essa. E a foto dele ali é muito forte também, né? Sim. Então, qual é a expectativa que você tem agora para o livro? Você vai lançar em outras cidades aqui do estado, do país? Por enquanto, a gente tem programado para o segundo semestre Salvador e Fortaleza, mas com certeza teremos mais. Salvador e Fortaleza. Salvador e Fortaleza agora para o segundo semestre. Isso. E aqui em São Paulo ainda nada? Em São Paulo foi o lançamento oficial do livro, que foi em dezembro, aqui na capital, mas no interior a gente ainda não tem nada programado. E como é que surgiu a sua ideia de fazer esse trabalho? Você é formada em audiovisual, Isso. Tem um trabalho em cinema, e aí como é que surgiu a ideia de trabalhar com as mulheres? Então, eu queria unir essa questão do feminismo com o trabalho de fotografia. O feminismo é uma questão que eu já tinha encontrado no âmbito pessoal e a fotografia faz parte do meu trabalho, então eu tinha um projeto já para unir essas duas coisas. Porque eu abro o livro com uma citação, que fala que a mulher que não se ama não pode ser verdadeiramente livre. E o sistema trata de fazer com que as mulheres não se amem nunca. Então, quando eu tive contato com a indústria da publicidade e eu percebi como era manipulado a imagem, como era criada uma imagem completamente diferente da realidade, eu comecei a querer fazer um trabalho diferente. Até para estimular as mulheres a se conhecerem e a se amarem, porque a mulher que está em casa, que está nos acompanhando, deve sentir muito isso quando vê aquelas fotos das mulheres maravilhosas, poderosíssimas, não tem uma celulite, não tem uma estria, não tem uma gordurinha, não tem nada fora do lugar.
Tudo mentira. Todo mundo tem celulite, todo mundo tem uma gordurinha fora do lugar. Aliás, às vezes é gordurinha, não é gordurona mesmo. E a gente tem que se gostar, né? Porque a gente fica criando aquele estereótipo, aquela mulher ideal maravilhosa. Que não existe. Que não existe. E aí cria-se uma indústria da infelicidade, porque a questão é o quanto de tempo, de energia, de dinheiro, de vontade, de investimento que as mulheres fazem buscando ser aquilo que não existe, que ela nunca vai ser. Porque ninguém é. Até porque nem aquela que está lá é. Não é, né? Eu que trabalhei, fui assistente de publicidade, eu via a mulher que era fotografada, depois eu via a mulher que saía na revista, eu falava, mas gente, é o que milhões... É a mesma. Né? Não, e milhões de mulheres, inclusive eu na época, odiando seu próprio corpo, achando que tinha que ser o que não é, achando que estava sempre aquém de algo que ela deveria alcançar. E isso faz com que as mulheres invistam tanto atrás desse ideal completamente impossível, que ela deixa de fazer outras coisas. Olha quanto tempo, quanta criatividade, quanta energia a gente pode investir em realizar tantas coisas na nossa vida que vão nos fazer felizes, ao invés de ficar escravizadas dessa indústria da beleza, procurando um ideal que a gente nunca vai alcançar. Até porque procurar esse ideal atrapalha até outras coisas, né? Porque você começa a não se achar bem, aí você só pelo fato de não estar se achando bem, você já não consegue fazer mais nada bem. Você não estuda bem, você não trabalha bem, você não namora bem, você não se relaciona bem com os outros. Então é um joguinho de dominó, né? Que vai jogando uma coisa em cima da outra. Vai virando uma bola de neve. Muito bacana. Por favor, repita a citação do livro. Como é que você abre o livro? Eu falo, uma mulher que não se ama não pode ser verdadeiramente livre. E o sistema trata de fazer com que as mulheres não se amem nunca. Muito bacana, Maria. E aí eu termino falando, a gente se amar numa sociedade que faz tudo pra gente se odiar é um ato revolucionário. Muito bacana. Então, que bom. Então é com esse ato revolucionário da Maria que eu vou aqui agradecendo a participação dela, a entrevista. Parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada. Então, a princípio, no segundo semestre, fora de São Paulo. Ainda não tem nenhum outro lançamento aqui em São Paulo para o livro. Ainda não. Você devia ter trazido o livro, né? Devia. Pois é. Falha da nossa produção que não lembrou e falha sua que podia ter trazido. Agora fiquei curiosa. Ou você fez de espertinha aí para ter que voltar a trazer o livro, porque já está convidada. Olha a expectativa, gente. Onde é que as pessoas acham o livro para fechar? No site da Livraria Cultura e na Livraria Cultura do Conjunto Nacional e no site da Livraria Saraiva. Ele chama Nós, Madalenas, uma palavra pelo feminismo. Isso. Maria, obrigada pela participação. Eu que agradeço. Você é muito linda, viu? Ah, muito obrigada, você também. E muito livre, espero. Estamos nessa luta. Obrigada, até uma próxima. Muito obrigada.